Então, olá para todas e todos que estão assistindo. É um imenso prazer estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade, por este espaço, né, ao professor Wagner, por me acolher em dividir, né, este processo, né, como corpo educadora social. E agora eu estou tomando um pouquinho emprestado dele a expressão corpo professor, né. Neste momento eu estou corpo educadora social lá na ACM Morro Santana, né, que é onde eu estou trabalhando no momento com dança. E este corpo vem adotando práticas corporais, né, durante este processo da criação dos conteúdos, né, para as redes sociais da ACM. Então é muito bom estar aqui falando sobre esse assunto com vocês, né, e contando um pouco sobre como é esse processo de criação de conteúdo. Eu fiz assim um breve guia, né, sobre o que eu gostaria de falar hoje. E a primeira coisa é que esses processos eles envolvem a criação de vídeos que são planejados com as minhas colegas, né, a Raquel Ribeiro e a Roberta Piedras, e são atravessados, né, por diferentes práticas corporais, né, a nossa rotina durante a semana de gravação, de edição desses vídeos, né, acompanha atravessamentos, né? E aí eu quero trazer aí em 4 situações, né, que eu vivencio no meu dia a dia sobre como é que este corpo educadora social se vê, né, nas suas práticas diárias aí envolvidas nesta criação de vídeos, né, vídeos educativos, né. A ACM Morro Santana ela é comprometida com o desenvolvimento social, né? Ela é da área de desenvolvimento social, então os nossos vídeos eles precisam estar alinhados, né, com essas missões, esses valores aí. Bom, então o primeiro aspecto diz respeito à aprendizagem, né? Eu pesquiso, né, enquanto pesquisadora, né, educadora, professora, né, há bastante tempo. Eu continuo pesquisando, eu me vejo num processo de elencar imagens, né, textos, movimentos, às vezes até coreográficos que eu preciso criar para montar uma aula para esses vídeos, por exemplo, né, de acordo com a temática escolhida. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos a semana da poesia no ano passado e eu fiz um vídeo, né, com uma dança, envolvendo dança, né, como leitura, né, declamação desta poesia. Então assim nós vamos criando de acordo com o que vai surgindo, né, as datas que a gente escolhe são de acordo com um calendário, né, com datas comemorativas e tal, e ali a gente escolhe coisas, né, que a gente pode relacionar com a nossa temática, né, cada uma dentro da sua área, né, profissional, para criar, né, esse vídeo informativo, educativo, né, que consiga de alguma forma desenvolver socialmente, né, o nosso público, né, as pessoas que vão assistir a esses vídeos. Então, tem outros processos de aprendizagem envolvidos aí, né, como por exemplo a edição de conteúdo audiovisual, que foi algo que eu precisei também me aproximar para aprender a mexer no editor. Eu já tinha um conhecimento prévio, mas ele não era muito ainda aprofundado, então eu precisei aprofundar isso. E essa aprendizagem ela está sempre envolvida, né, nesse processo de alguma forma. Sempre voltados, né, as temáticas, elas são voltadas para a educação e esse desenvolvimento social dessas crianças e jovens, né, mas de forma lúdica, né, ao mesmo tempo séria, comprometida. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso, né. Bom, e aí esse corpo educadora social vai também se movimentar nas gravações, né, então o processo de gravações ele ele se tornou novidade para mim, né? Eu gravava algumas coisas há um tempo atrás, mas não aula, não conteúdo assim, né, voltado especificamente, né, para a educação.
E é um desafio aí de toda a classe trabalhadora, profissional, professores, né? Então, isso envolve uma preparação prévia, né, para essas gravações, para que elas saiam de acordo com o que a gente gostaria, né? O espaço que tu vai organizar para, né, a posição da tua câmera, o que tu quer enfatizar naquele vídeo, como é que essa gravação vai acontecer, né? Se vai ser um plano mais aberto, se vai ser uma história que tu vai contar, se vai ser ou não, se tu não vai aparecer no vídeo, se vai ser só a tua voz. Às vezes a gente trabalha também assim só com áudio, né? Então esse corpo ele vai se movimentar neste sentido, né? O movimento para gravar uma aula, né? E não necessariamente de dança, às vezes é uma explicação sobre alguma coisa, né? Quase sempre relacionado, sim, à dança, no meu caso, mas as minhas colegas não, as minhas colegas são de outras áreas, né? Mas para mim sempre tem algo que eu possa relacionar, né? A dança, ao movimento ou ao corpo, né? De alguma forma, então isso sempre vai aparecer nessas gravações. Então, de novo, sempre pensando nesse público que vai ser atendido, que vai ser alcançado com esse vídeo, né? E há uma preocupação em gravar de determinadas formas também por isso, né? Porque a gente quer alcançar, a gente quer ser atrativo, né? Para essas crianças, para esses jovens, né? Às vezes com uma coisa engraçada, né? Ou contando um pouco sobre como é que foi os nossos processos ali de gravação e erros, né? Esqueci uma palavra e aí a gente coloca um efeito lá para ficar um pouco mais engraçado, né? Contar uma história, né? Que tem início, meio e fim. A gente traz também muito o pensamento crítico nesses vídeos, né? Então foi trabalhado o Dia da Mulher, nós trouxemos a questão da história, né? Sobre como nasceu o Dia Internacional da Mulher e toda a luta, né? Que a mulher ainda enfrenta hoje em muitos aspectos da vida. Há pouco teve o indígena, nós também trouxemos as questões da escravidão, né? Teve o dia da abolição indígena, né? Agora, semana passada, retrasada. Então nós trabalhamos isso de forma crítica, sempre tentando trazer algo diferente, né? Nós trabalhamos as datas comemorativas, mas de uma forma que esse educando consiga compreender um pouco mais sobre e criticamente sobre aquele assunto, né? Pois ao mesmo tempo que nós somos as educadoras deles, nós estamos na nossa casa, cada uma na sua casa, né? Então, tentamos mostrar quem nós somos, né? O educando adentra a nossa casa e nós adentramos a casa do educando, né? Então, este corpo educadora social, ele atravessa um pouco, né? Essa instância da instituição ACM, né? No presencial eu estava lá de corpo presente, agora em home office eu estou lá de outro corpo, né? Através do vídeo. E a gente sempre tenta trazer, então, essas temáticas de forma crítica, né? Para este educando ter outras noções daquilo que ele já sabe, né? Bom, um outro aspecto em que este corpo educadora social também se movimenta é na edição. E essa edição, às vezes, ela acontece também no meu corpo, enquanto eu estou me movimentando para dar uma aula, por exemplo. A edição, ela acontece ali também, naquele momento em que eu estou me movimentando e realizando alguma prática de aula naquele vídeo. E aí, por exemplo, o movimento se torna mais lento quando eu preciso que a pessoa preste mais atenção na contagem que eu estou fazendo, por exemplo. E essa edição, ela acontece o tempo todo enquanto eu estou sentada na frente do computador por várias horas fazendo, né, este trabalho, que ele é bem minucioso. E eu busco novidades. A edição, ela envolve essa aprendizagem também, né? Como eu já falei, eu tento
colocar coisas novas ali naquela edição, naquele vídeo. Algo que chame a atenção, né, desses educandos, que eles achem legal, né, engraçado, ou bonito, enfim. Ou algo que emocione mais, ou algo que faça pensar mais, ou algo, né. Isso é uma preocupação de todas nós. A gente se reúne uma vez ou mais na semana, às vezes há necessidade da gente se reunir mais vezes, e nós nos reunimos e buscamos um consenso nesse sentido. E do nosso jeito, cada uma do seu jeito, vai tentar fazer isso, né? Que aquele conteúdo abordado no vídeo, ele chame a atenção de alguma forma, né? Com um efeito diferente, com uma fonte diferente, com algo diferente que possa aparecer nessa edição e que possa ser bacana, legal de ver, né? Eu tenho também esse movimento desse corpo educadora social. Em casa, então, existe uma rotina em casa, né? Almoço, janta, arrumar, limpar, fazer as compras, cuidar da casa, cuidar da família. Então, isso também é um movimento que atravessa, né, essa educadora social. Às vezes eu não sei se é a educadora social que está lá fazendo o almoço ou se é a dona de casa que está na frente do computador editando os vídeos, né? Muito interessante isso, assim. Tudo o tempo todo atravessado, tudo o tempo todo se relacionando, assim. Então, conciliar tudo isso, né? Todo esse trabalho com a rotina home office, né? E é uma dedicação a outras coisas que são necessárias, né, ali naquele momento. Às vezes um imprevisto que acontece na rotina também, né, atravessa de alguma maneira esse trabalho. E a organização do tempo também é uma coisa importante, né, porque o planejamento ele é sempre feito antecipadamente para edição, né, para criação, edição, para postagem desses vídeos. A gente sempre se planeja bem antecipado. Então, esse tempo ele é todo escolhido, né, de acordo com as necessidades e com o prazo que nós temos. Então, eu tenho que prestar atenção nesses prazos com cuidado e, por isso, tentar realizar o trabalho da melhor forma, né, e levar esse conteúdo de forma eficiente, né, de forma efetiva, que de alguma maneira toque, né, as pessoas que estão assistindo, né. Então, tudo isso acontece, né, essa aprendizagem, essa edição, essa gravação, esse movimento da rotina, tudo isso acontece não necessariamente numa ordem, né, não na ordem que eu falei aqui, né. Como eu disse antes, tudo é atravessado o tempo todo, né, uma coisa pela outra. Às vezes é a dona de casa, Paola, que tá ali na frente do computador pesquisando e tal, e aí já tem alguma coisa para resolver logo, né, e rapidinho já resolve ali, e já vai fazer outra coisa em casa, porque, né, chegou o meio-dia, às vezes é meio-dia eu ainda estou fazendo a edição, ou algum detalhe que faltou, né, e aí preciso cuidar do almoço rapidinho ali, fazer as coisas, né, aí já são as práticas, né, da rotina doméstica e tal. Então esse corpo ele tá sempre o tempo todo nesse processo pedagógico, né, que como é que realiza tudo isso ao mesmo tempo e aleatoriamente, né, e cumprir os prazos pré-determinados, né, que a gente coloca para nós, eu e as minhas colegas, né. E aí às vezes, por exemplo, eu inicio esse vídeo não pela gravação, né, abro o editor primeiro, né, seleciono algumas coisas que eu gostaria que aparecesse naquele conteúdo, naquele dia, né, naquele vídeo aqui específico. Por quê? Porque tem um ruído, por exemplo, ou alguma outra interferência, né, acontecendo naquele momento. A rotina da casa acontece, tem ruído dos vizinhos, tem uma série de coisas que a gente precisa contornar, né, para conseguir fazer essa gravação. Então, não inicio pela edição, ou de repente eu tenho uma ideia, né, uma coisa que eu estou pensando que eu quero colocar, e eu vou para a edição primeiro, começo ali a colocar algumas coisas que eu quero que apareça, né, e vou puxando
imagens, vou puxando vídeos, vou puxando coisas que eu sei que eu vou precisar ali, e aí só depois que eu tiver mais ou menos isso traçado, né, eu olho lá pro meu planejamento e o meu pré-roteiro, de repente precisa mudar alguma coisa, eu já mudo ali, às vezes chega na parte final da edição eu preciso mudar alguma coisa igual, mas é sempre tentando ver o que naquele momento é mais, o que tá me chamando mais naquela hora, o que esse corpo precisa mais naquela hora, né? Se é partir para edição e já colocar algumas coisas ali, ou iniciar pela gravação, se possível, né? Se eu não tenho nenhum ruído, nenhum problema acontecendo que me impeça isso. E aí depois eu vou pra gravar, e aí é o tripé, é onde vai ficar a câmera, é o celular, né, que vai gravar e tal, aí o ambiente, né, o que eu quero que apareça no fundo, ou se eu não quero que apareça nada, como é que eu vou resolver isso, né? Aí, ok, gravou, olhou, não tá bom, gravar de novo, testa outras formas de fazer, né? Então é um trabalho bem minucioso, assim, né? Também tem que estudar um ponto, às vezes, da temática para conseguir abordar melhor naquele vídeo, explicar melhor, né? Por exemplo, né? Ou até para edição, como eu falei antes, né? Os recursos do aplicativo que eu estou usando, o que eu posso pegar aqui de novidade, né? de interessante que eu posso usar de efeito, nessa fonte, ou nessa imagem aqui, ou na transição da imagem, né? Então, estes são os movimentos, né? Estas são as práticas corporais, né, deste corpo educadora social durante toda a semana, né? Alguns intervalos na rotina, né, que esse corpo faz. Caminhadas, né? Caminhadas após o almoço, o alongamento do corpo para aliviar a coluna vertebral, que fica bastante tempo sentada ao computador, né? Um pouco de silêncio, de meditação, né, em alguns momentos, né, assistir a um filme, né, dormir, em alguns intervalos eu consigo dormir um pouco, né, dar aquela parada, assim, aquela pausa, porque esse trabalho com a edição ele é bastante detalhista, né? Tu senta na frente do computador e tem uma série de coisas que tem que pensar ali na hora de editar. Na gravação também, mas na edição mais ainda, né? Então tu te concentra muito. Às vezes são muitas horas ali, né? Fazendo aquele trabalho e isso cansa bastante. Então eu busco dormir sempre que eu posso, né? Para conseguir exercer da melhor forma possível, né? As atividades, as tarefas depois, né? Para dar conta, né, de tudo isso, e além das outras coisas que eu tenho, como escrever, né, que eu sou uma pesquisadora, eu continuo escrevendo, eu continuo pesquisando, eu continuo estudando outras temáticas, né, no grupo de estudos, por exemplo, estudos do corpo, né, com o professor Wagner mesmo, é uma delas. Neste momento eu não estou conseguindo fazer muitas leituras, eu estou mais acompanhando os encontros, né, então, porque este corpo educadora social, ele está o tempo todo presente, né? O tempo todo presente. Eu só desligo ele quando encerro o meu expediente do dia, né? E às vezes ainda brilha alguma coisa assim, eu posso fazer tal coisa, aí eu anoto. Eu tenho lá onde eu anoto tudo. Das ideias que me vêm assim, eu já coloco ali para não esquecer no outro dia na hora de fazer as gravações e a edição. E assim vai indo, né? O tempo todo atravessado por isso, né? Por essa prática, que está sendo muito bacana, muito legal, muito produtiva, muito... tá me preenchendo, assim, de uma forma, né, especial, porque nesse momento que tá todo mundo nessa situação difícil que a gente sabe, né, ter uma atividade, assim, né, diária, que a gente possa pensar junto com colegas, se unir junto com colegas, e isso está sendo muito bacana também, essa união com as minhas colegas, né, está sendo demais, assim, tô adorando. Então aqui nessa minha fala eu misturo, né, uma série de coisas, né, desses processos, né, para criar esses conteúdos. Eu não me aprofundei muito nessa criação, nos conteúdos em si, no vídeo em si, mas posteriormente eu posso mostrar, né, um pouco de como eu faço isso, de como isso funciona, do que é feito ali, que vídeo é esse que eu tô falando, né?
E então isso tudo envolve olhar, né, para todas essas coisas e fazer assim, né, uma seleção também do que trazer, né, pra gente falar, pra gente ver com calma, né, depois eu realmente agora tô assim só fazendo uma introdução desse assunto e falando um pouco, né, sobre como esse corpo se enxerga nessas práticas todas, né, como ele se vê, né, nesse momento, com tudo que está acontecendo, né, e quais práticas, né, resolveu destacar por alguma razão, né, que veio agora na mente, mas eu poderia fazer outras conexões, outras articulações, né. Eu optei também por não trazer nenhum autor, nada assim né, que me atravesse especificamente para pensar nisso, porque é além do Wagner, né? Para pensar esse corpo educadora social, talvez seja uma pesquisa que eu possa começar agora, né? Eu só realmente quis vir aqui dividir isso com vocês porque estava me chamando isso, né? Quando o Wagner propôs o convite, fez o convite, na hora eu não tinha ideia do que falar, e aí de repente, pensando nisso e tal, e dando um retorno para ele, eu pensei, por que não falar sobre o que eu tô fazendo, né, pra ACM, que é um processo tão bacana. Envolve tantas coisas que as pessoas não sabem, né, dos bastidores, né. Eu vou dar um pouquinho desses bastidores lá, né, pro evento do Wagner, e fico muito grata, né, por ter essa chance, né, essa oportunidade de fazer isso, né, de poder falar, de poder abrir um pouco, né, assim, o coração nesse momento e dizer, tô fazendo isso desse jeito, às vezes acontece assim, às vezes acontece assado, né, porque essas práticas também elas se modificam o tempo todo em função desse momento que está muito instável, né. Para ter uma ideia, assim, o home office a gente começou ele no ano passado, aí paramos, depois retomamos, né, agora. Eu acho que a gente tentou isso umas 3 vezes, né, porque nós dependíamos dos decretos de governo e tal, aí isso ia mudando de repente e de uma hora para outra, então nós tínhamos que respeitar alguns protocolos aí nesse sentido também, né. Tivemos a oportunidade de trabalhar no presencial por um tempinho, né, antes de entrar a bandeira preta. E no presencial a gente teve a oportunidade de gravar algumas coisas, então isso foi para os vídeos também, ficaram muito bacanas, muito, assim, educativos, né, conteúdos bem lúdicos também, com as brincadeiras que a gente montou, né. O atendimento ele era individualizado, né, devo lembrar, e com distanciamento e máscara, protocolos todos ok, né. Então a gente teve essa oportunidade aí também de atravessar o presencial no home office, né. E faremos esse trabalho agora, a partir de agora de maio também, incluindo as práticas presenciais nos nossos vídeos, né, a partir do mês que vem, a partir de maio. Não sabemos ainda como fazer isso, mas assim como a gente não sabia como ia fazer os vídeos, e agora a gente está fazendo e de uma forma muito bacana, né, eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir de alguma maneira conciliar tudo, né. Então já criamos as nossas duplas com os meninos, né, somos 3 meninas em home office, 3 meninos trabalhando no presencial, um contingente reduzido, claro, né, e então nós estamos em casa e eles lá, e vamos unir, né, as práticas daqui e de lá, de alguma maneira, nesses vídeos. O que vai acontecer? Eu não faço ideia, mas eu estou na expectativa, né, porque eu acredito muito que a gente possa se organizar e, claro, são rotinas bem diferentes, né. Eles têm uma rotina de atendimento que a gente não tem,
Então, vai mudar muita coisa, vai acontecer muita coisa ainda. E eu acho que vem surpresa por aí nos vídeos, né? Nós temos tido bastante visualização, inclusive fora do país, né? Isso é uma marca que está sendo bem interessante, assim, da gente olhar, né? E em breve, né, futuramente, fazer um registro disso de alguma forma, publicar alguma coisa sobre isso, né? Sobre esse trabalho, sobre esse momento, sobre essa nova forma, né, de educação social que surgiu com tudo isso que está acontecendo. Que sim, a gente sabe, né, que é bastante triste, problemático. E não negamos, né, essa importância, muito ao contrário, né? E é por isso que a gente faz esses vídeos pensando em levar alegria para essas crianças, né, em levar um pouco de graça, sabe? Para que elas se sintam um pouquinho melhor, né, acolhidas por nós, né, à distância, neste momento, né? Então, o objetivo é educativo, sim, mas também é este: levar alguma coisa bacana, legal, engraçada, interessante, né? Que faça essas crianças pensarem e ao mesmo tempo se sintam abraçadas por nós, né? Aquele abraço que a gente não pode dar agora quando a gente chega lá, né? Eventualmente, quando a gente foi pro presencial, por exemplo, né, em janeiro, que a gente não pôde abraçar nenhuma delas, não pôde cumprimentar em contato, né, direto. Então, que elas se sintam abraçadas por estes vídeos, por nós, né, através destas imagens que elas veem da gente, né. Tem projeto novo surgindo aí, mas eu não vou falar nada ainda sobre isso, porque eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que a gente vai tentar fazer esses vídeos fazendo uma integração entre o home office e o presencial, né. Vai acontecer de alguma maneira isso, não sei como, mas enfim. Então vamos aguardar para ver novas produções aí, né, do nosso grupo. E quando for oportuno eu venho trazer mais detalhes sobre isso, né, sobre como é que esse corpo educadora social faz e o que, né, faz nesses vídeos, como é que rola, né. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor Wagner, a todos que estão assistindo, né, espero ter colocado aí uma pontinha de curiosidade, né, em vocês, para saber como é que tá sendo isso, como é que funciona tudo isso, tá bom? Um grande beijo.